Nesse vídeo vamos falar sobre os atributos e formas de extinção dos atos administrativos. Fala, Bisonho, tudo bem com você? Espero que sim, seja bem-vindo à terceira parte dessa série de vídeos. Vamos começar explicando os atributos. Existem 4, e o mnemônico pra gente lembrar é a Paty, que é essa moça linda e bela que eu vou usar como personagem. O primeiro atributo é a presunção de legitimidade e veracidade. Quando um ato surge, ele já nasce com a presunção de legitimidade e veracidade. Ou seja, ele é legítimo até que alguém prove o contrário. Para representar, a Paty ela tá aí de silicone. Adoro. E falando assim, tudo aqui é verdadeiro. E a gente tem que acreditar. É desse jeito os atos na administração. Já surge como se fosse legítimo. E na verdade é. Só deixa de ser se você provar o contrário. E nesse caso, a gente tem que provar que é silicone. O que não vai acontecer. Tá bom. O segundo atributo é a autoexecutoriedade. Esse é um atributo que não está presente em todos os atos. Eu já coloquei isso em minimapas, você já deve ter visto o professor falar. Um exemplo clássico que eles sempre colocam é a multa, falando que ela é autoexecutória. E não é. E o que quer dizer essa autoexecutoriedade? Quer dizer que para executar tal ato, a administração não precisa do judiciário, não precisa de um mandato. O que a imagem representa? Ela está deitada numa taça toda. Eu não entendi o que ele falou. Dando uma de ricona, dizendo que não precisa do judiciário, como se ela não precisasse de ninguém. Sou rica! Eu sou rica! Se ela quer, ela pega e faz, ela tem autonomia para isso. O próximo atributo é a tipicidade. A tipicidade a gente vê também em outras disciplinas, como no penal, constitucional. O administrador só pode fazer o que está na lei. A imagem está dizendo assim, ela está como uma cobra dizendo sou bem legal. Para lembrar de legalidade. O próximo e último atributo é a imperatividade. Tá ela gritando aí, acompanhe minhas vontades. Toda mulher tem esse atributo. Tá? E a administração também, ou seja, ela faz independente se você concorda ou não. No outro lado, a gente vai tratar da extinção dos atos. Eu listei as principais, existem mais. O primeiro deles é a anulação. Eu coloquei a imagem de um policial como se estivesse recebendo suborno, porque só se anula ato que ele é ilegal. É o que está destacado aí, e ele sempre tentou confundir isso com revogação, tá? A imagem aí da mulherzinha e do juiz é para lembrar que tanto a administração como o judiciário podem anular atos desde que sejam ilegais. Após a anulação, surge um efeito, e esse efeito ele é retroativo, por isso que está o carro da máquina do tempo, o mesmo que eu utilizei nos mapas passados, para mostrar que os efeitos voltam no passado. Bem louco! Revogação. Na revogação, eu utilizei a imagem dessa lojinha chamada conveniência oportunidade. Por quê? Na revogação, não se revoga ato ilegal que nem na anulação. É somente ato legal, mas que precisa ser revogado por motivo de conveniência e oportunidade. A administração, ela faz uma análise se o ato ficou importuno, inconveniente, então ela vai lá e revoga. Só que os efeitos são diferentes da anulação. Só é dali para frente. Por isso a imagem desse Robocop para representar o exterminador do futuro, que os efeitos só são dali para frente. E eu essa, meu irmão. Outro ponto muito importante é que tem a imagem aí da administração em frente à lojinha, porque só quem executou o ato, a própria administração que pode revogar. Não precisa de mandado e o judiciário não pode revogar ato dos outros, tá bom? Então são essas as informações mais importantes. Eu coloquei um outro mnemônico abaixo para lembrar dos atos que não podem ser revogados. De vez em quando costuma ser cobrado, tá? O mnemônico é você pode dar... Aí você dá uma lidinha aí e tenta memorizar alguns, é importante também. A próxima forma de extinção é a caducidade. Você já ouviu falar da expressão, você caducou, véi caduco. Então, é a mesma coisa. Daí esse véi queixudo aí, para te lembrar de uma lei que se tornou velha. Por quê? Veio uma lei nova e aí a que era vigente ficou velha, né? Tornou o ato incompatível com a nova. Então, a gente fala que aquela lei que ficou velha, ela foi extinta através da caducidade, beleza? Então, a última forma de extinção, e eu julgo ser a mais fácil, é a cassação, que é uma punição. Por exemplo, alguém pede um alvará para abrir uma boate de jazz. Então tem todos os requisitos que ela tem que preencher, beleza. Porém, passou da meia-noite, o pau come. O que era boate de jazz vira mó putaria, pederastia, como tá nessa imagem aí. Ou seja, a pessoa que tinha aquele alvará descumpriu uma série de requisitos, daí ela vai ser penalizada com o quê?
uma cassação. Vão cassar o alvará dela e ela vai deixar de poder ter a boate dela, entendeu? Então, assim, a cassação é bem simples, é isso, é lembrar de punição. Então aqui a gente fecha essa terceira parte e eu te encontro no próximo vídeo. Um abraço.